Faça essa gentileza. Então, declaro aberta a sessão do dia 29 de maio de 2024, invocando a proteção do Altíssimo para os nossos trabalhos e cumprimentando inicialmente os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público. Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, desembargador Francisco Gleidson Pontes, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Cumprimento também a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Sheila Cavalcante Pitombeira. Da mesma forma, cumprimento a excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Dice Maria Calixto Fama Campos. Cumprimento os servidores integrantes desta secretaria, a pessoa da doutora Ismênia Nogueira, e o servidor responsável pela transmissão, o senhor Edson Mendes, a Força Policial, aqui presente, advogados e demais assistentes, presencialmente e virtualmente. Inicio pela apreciação da ata do dia número 16, 2024, da sessão ordinária do dia 22 de maio de 2024. De acordo. De acordo? De acordo, excelência. De acordo, presidente. Então, ata aprovada. Processo retirado de pauta, 5.4, embargo de declaração cível 015-77-16-621-2018. Embargante Estado do Ceará, embargada a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF, da minha relatoria. Também da minha relatoria tem um processo retirado de mesa, que é o 5.12, apelação cível, número, sequência de 40607-73-2018, apelante SM de Souza Noronha Xavier e apelado Departamento Estadual de Trânsito. Processo com pedido de vista. Temos o 2.1, agravo de instrumento número 312-9661-2023, no polo ativo Antônio Carlos Farias Castro e outros. Polo passivo, Procuradoria-Geral do Estado. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Na sessão do dia 22 de maio do ano em curso, após a sustentação oral do Procurador do Estado do Ceará, doutor Átila de Oliveira, a relatora proferiu seu voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento para dar-lhe provimento. Na sequência, pediu visto dos autos para reexaminar a matéria o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. O julgamento foi adiado. Passo aqui a palavra ao excelentíssimo desembargador Evaldo para confirmar se apresentará o voto visto nesta sessão. Na próxima sessão, presidente. Pela compreensão, agradeço. Pois não, desembargador, adiado o julgamento. 2.2 da pauta, temos agravo interno em apelação, remessa necessária, número 3.887-95-2023. Agravantes, Estado do Ceará e Leandro Coelho Dantas, e agravados os mesmos. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Na sessão do dia 22 de maio do ano em curso, após a sustentação oral do advogado do agravante, o doutor João Gerson Fernandes Duarte, o relator proferiu seu voto no sentido de conhecer dos agravos internos para desprover o agravo interno do Estado do Ceará e dar parcial provimento ao agravo interno do autor, com rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e dialeticidade e acolher a preliminar de não cabimento da remessa necessária. Na sequência, pedi vista dos autos para reexaminar a matéria. E aqui passarei a apresentar o meu voto na próxima sessão, pedindo aqui a compreensão também dos colegas, para melhor análise. Passamos agora ao processo, aliás, apenas um processo
com pedido de preferência. É o agravo de instrumento, não, embargo de declaração 0049-677-79-2016. É uma preferência sem sustentação oral. Embargante, Roseli Leiliane dos Santos, embargada Regina Petróleo Bastos Rocha e Fundação Universidade Regional do Cariri, URCA, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide de Moura Silva. Aqui presente, o advogado, né, da parte, e passo então a palavra à desembargadora Maria Iraneide para o seu voto. Então, vou recomeçar. Obrigada, senhora presidente. Os cumprimentos a Vossa Excelência, em nome de quem também eu quero cumprimentar meus eminentes pares, os cumprimentos à doutora Sheila Pitombeira, nobre representante aqui da Procuradoria-Geral de Justiça, e a doutora Dice, Maria Carla de Fama Campos, representante da Defensoria Pública. Os cumprimentos aos advogados presentes, em especial ao doutor, que requeriu aqui a preferência e que se encontra aqui na sala física desta sessão. Senhora presidente, esses embargos eu vou fazer rapidamente, mesmo fora da leitura aqui da ementa, o resumo. Na realidade, eu estou conhecendo dos embargos, porém, eu estou desprovendo, eu até recebi em sala, porém, os argumentos que foram trazidos aos autos, eu entendi que eles já foram analisados, não compreendi como sendo uma omissão, de sorte que compreendo que os seus argumentos caracterizam-se, mas se aproximam do reexame da controvérsia. E aí, por essa razão, apliquei a súmula 18 da nossa corte, senhora presidente, pela manutenção da decisão, portanto, embargos conhecidos e desprovidos é como voto. Obrigada, desembargadora Iraneide. Passo aqui a palavra ao desembargador Evaldo para o seu pronunciamento. Pois não, presidente, eu quero confirmar o meu voto provisório, acompanhando a doutora relatora. Obrigada, desembargador Evaldo. Também aqui me pronuncio, acompanhando a doutora relatoria, como já havia feito, provisoriamente, mas eu quero cumprimentar o nobre advogado que aqui compareceu. Como é o nome do senhor, desculpe? Doutor Germano Vieira. E prestigiando naturalmente o seu cliente e a nossa própria sessão da Câmara. Agradeço a sua presença. Não. Obrigada também pela sua presença. Obrigada. Bom dia, boa tarde. Passamos, então, aos processos com pedido de sustentação oral. 1.20 da pauta, apelação cível, número 005267462020, é o item 88 do PJE, da minha relatoria. O apelante é o Sindicato Unificado dos Profissionais em Educação do município de Maracanaú, o Suprema. O advogado Dr. Jofre Medeiros Montenegro, o apelado município de Maracanaú. Passo aqui a conferência, né, da presença do Dr. Jofre Medeiros, vejo que ele se encontra na nossa sala virtual. Boa tarde, doutor Medeiros. Satisfação estar presente. Pois não. Indago a Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório. Dispensado, Excelência. Obrigada, então, Vossa Excelência conta com uns 15 minutos para sua sustentação oral a partir de agora.
Espero não precisar dos 15 minutos, serei breve, incisivo, cumprimentando aqui aos novos desembargadores, em nome da que preside a sessão, desembargadora Tereza Neumann, ao desembargador Francisco Gleidson, à desembargadora Maria Iraneide, desembargadora Maria Nailde Pinheiro, do desembargador Luiz Evaldo, ao membro do Ministério Público, à Defensoria Pública, aos advogados aqui presentes que estão nessa sessão, mesmo de forma virtual, aos serventuários. Excelências, vamos aqui falar sobre um tema que trouxe bastante aflição a muitas famílias há mais ou menos 4 anos atrás. A gente estava vivendo aquele início de pandemia onde ninguém sabia se iria sair vivo. E a educação foi muito, muito, muito afetada. E os professores, a quem estou defendendo aqui já há bastante tempo, me lembro que eu comecei a defender professor e ainda tinha cabelo. Já perdi todos, mas estou aqui seguindo a defesa dessa tão nobre profissão. Pois bem, os professores entraram no período pandêmico para não deixar as crianças sem assistência educacional, continuaram os seus trabalhos em suas casas, tendo gastos com internet, com aparelho, gastos que mesmo não tendo o deslocamento até o local do trabalho, mas eles tiveram muitos, muitos custos, além dos custos emocionais, que são indubitáveis durante esse período. Pois muito bem, o município de Maracanaú, em 2020, o que ele resolveu fazer? Suprimir, suspender a verba alimentar, a verba do auxílio alimentação. Qual seria a justificativa? Porque os professores não estavam se deslocando até o local de trabalho. E aí, a própria lei do município de Maracanaú e a Fazenda Pública e o Estado tem que cumprir o que está disposto em lei, diz que conta-se como dia trabalhado, mesmo que seja à distância. Até porque a atividade do professor, ela não é somente durante o momento em que ele está ali dando aula, é também antes, quando ele está preparando, durante, quando está a aula, e depois que ele tem que corrigir tarefa, lançar notas, enfim. Acho que temos aqui alguns professores, pelo menos todos nós tivemos e sabemos como é difícil lecionar. Pois muito bem, esse benefício do auxílio alimentação foi suprimido. O que foi que o sindicato fez na época? Entramos com essa ação e nessa ação a gente pedia que os efeitos dessa lei fossem suspensos, que não tivessem mais. E como forma de argumentação, num segundo plano, que fosse declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da lei. Por quê? A gente fala muito na supremacia dos direitos públicos, mas também a irretroatividade dos direitos que estão lá no artigo 6º, como esse, que é uma verba alimentar, é uma garantia desse trabalhador, ao ser suprimida, passa também a violar uma norma constitucional. Um direito garantido por ele, quando é suprimido por uma norma, se piora a situação do trabalhador, ela ofende a Constituição Federal. Passando por esse raciocínio, foi extinto a ação civil pública, que nós demos entrada. Por quê? Porque, conforme o entendimento da magistrada, não se pode pedir a inconstitucionalidade incidental numa ação civil pública, que seria uma inadequação da via eleita. Pois muito bem. Então, eu queria trazer aqui o entendimento do STJ, serei breve, ler somente a parte que interessa, que diz o seguinte: é o recurso especial número 610.439 do Distrito Federal, que fala o seguinte: não há óbice à propositura de ação civil pública fundada na inconstitucionalidade de lei, desde que a declaração de incompatibilidade com o texto constitucional seja causa de pedir, fundamentando ou mera questão prejudicial indispensável
a resolução do litígio principal, que é justamente o que nós estamos passando. A questão da inconstitucionalidade da lei, ela é fundamental para que nós possamos resolver o litígio. Que o litígio é o quê? É ou não é correto do ponto de vista legal, permitido do ponto de vista legal, que o município suprima unilateralmente essa verba de caráter alimentar. Então, pela dificuldade da época, da ação em que os professores tiveram esse baque salarial, esse impacto em suas vidas, esse impacto em suas contas, que nós pedimos a inconstitucionalidade da lei e a nulidade dos efeitos da lei que revogou, que alterou, que suprimiu o auxílio alimentação dos professores de Maracanaú. Esse é o motivo da minha sustentação oral. Gostaria de que os desembargadores tivessem a máxima atenção e virem na nossa ação que a inconstitucionalidade ela é causa, ela é um meio fundamental e se encaixa na jurisprudência do STJ, que diz que a inconstitucionalidade da lei e a declaração de incompatibilidade é causa de pedir. Portanto, é sim meio hábil para enfrentar essa matéria a ação civil pública. Esse é o motivo da nossa sustentação. Muito agradecido aos desembargadores que me escutaram tão atentamente. Obrigada, doutor Jofre. Passo aqui a leitura da síntese do relatório com a ementa. Direito Constitucional e Processual Civil, apelação cível, município de Maracanaú, ação civil pública, como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Impossibilidade, extinção do feito sem resolução do mérito. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regulado do processo. Pretensão de anulação de lei municipal por vícios de inconstitucionalidade material e formal. Inadequação da via eleita, súmula vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal, iniciativa que se amolda ao controle concentrado de constitucionalidade, sentença mantida pelo conhecido e desprovido. O inteiro teor, né, da decisão, logo em seguida ao encerramento da sessão, o senhor poderá ter acesso e conhecer mais profundamente a sua argumentação. Então, passo aqui a palavra, continuando o julgamento, a desembargadora Maria Nailde para o seu pronunciamento. Pois não, senhora presidente, cumprimento a Vossa Excelência, os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, a nobre Procuradora de Justiça, a doutora Sheila Pitombeira, a representante aqui da Defensoria Pública, a doutora Dice Calixto, advogados que nos acompanham, servidores, parabenizo aqui o doutor Jofre Montenegro pela sua manifestação deste processo, mas é do conhecimento de todos que antecipadamente temos acesso ao entendimento de cada relator a respeito da causa que está sendo julgada. Já me manifestei e aqui ratifico a votação provisória, acompanhando integralmente o entendimento da nobre relatora, desembargadora Tereza Neumann. Obrigada, desembargadora Nailde, desembargador Gleidson. Boa tarde, presidente. Boa tarde também aos nobres colegas, doutor representante, doutora Sheila Pitombeira, do Ministério Público, doutora Dice, digna representante da Defensoria Pública, advogados. Cumprimento ao doutor Jofre, pela sustentação eufórica, mas a decisão da eminente relatora está consentânea com a jurisprudência e a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Já votei acompanhando Sua Excelência e ratifico nesta oportunidade. Obrigada, doutor desembargador Gleidson. Então, proclamo o resultado, apelação civil conhecida e desprovida, agradecendo a presença do doutor Jofre.
Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Continuando. 1.14. Agravo de instrumento número 3.379.42/2023, no sistema PJE. Relatoria, da minha relatoria, agravante Dell Computadores do Brasil Limitada. E seu advogado, doutor Daniel Escudeiro, o qual pediu a sustentação oral aqui presente. Boa tarde, doutor Daniel. Boa tarde, senhora presidente, como vai? Tudo bem. Graças Os a Deus. agravados são Paulo Roberto Frota Alves Filho e Lanlink Soluções e Comercialização Informática. O senhor dispensa a leitura do relatório, doutor Daniel Escudeiro? Sim, excelência. Então, Vossa Excelência terá 15 minutos para sua sustentação oral. Muito obrigado. Eminentes desembargadores e desembargadoras, vamos aqui direto, então, ao ponto de um mandado de segurança que trata de um edital de licitação publicado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará. É o edital de pregão eletrônico 18 de 2022. O objeto da contratação é um sistema de informática. A Dell Computadores participou do certame, não é? E o que aconteceu foi que a empresa vencedora, a Dell ficou classificada em segundo lugar no preço. A empresa vencedora, denominada Lanlink, litisconsorte passiva, ela ofereceu um sistema de servidores de um tipo de tecnologia chamada Rednode. E é importante desde já fazer um esclarecimento que tanto na origem como aqui nos autos do agravo não se discute, não se perquire o significado dessa tecnologia, o que é um Rednode e o que não é um Rednode. O que se discute aqui é exclusivamente o seguinte: o edital proíbe a participação de propostas oferecendo Rednodes. E a Lanlink participou oferecendo servidor Rednode. Rednode é mais barato do que as soluções admitidas pelo edital, que são soluções mais atuais. E diante disso, a Dell, então, interpôs recurso administrativo, foi negado o provimento ao recurso administrativo interposto pela Dell Computadores, né, pela autoridade agravada, e esse é o ato coator combatido no RIT, tá? Porque uma vez que a Lanlink ofereceu um produto vedado pelo edital, a sua desclassificação era de rigor, não é? E é direito líquido e certo da Dell, como classificada em segundo lugar, ter a Lanlink desclassificada e o prosseguimento no certame para sua adjudicação. O feito foi distribuído em 26 de dezembro de 2022. E até hoje, 884 dias depois, o requerimento de concessão da medida liminar ainda não foi apreciado em primeiro grau de jurisdição. O RIT foi distribuído ao plantão judiciário, né, em dezembro, no dia 26, como já referi, e a magistrada, então, plantonista, postergou a apreciação do pedido de liminar para após a vinda das informações. E até aí é uma prática relativamente corrente, não é? Há ocasiões onde realmente o magistrado sente essa necessidade de ouvir primeiro a autoridade impetrada. E a autoridade impetrada prestou as informações com extrema celeridade. E foi aberta a nova conclusão, ainda durante o plantão judiciário, e a magistrada, então, de plantão, remeteu os autos diretamente ao Ministério Público e não apreciou o requerimento liminar. A Dell Computadores peticionou requerendo o chamamento do processo à ordem, chamando atenção para o fato de que o requerimento de tutela de urgência e o requerimento de citação da litisconsorte passiva necessária ainda não haviam sido apreciados. Sem sucesso. Encerrado o plantão, os autos foram redistribuídos ao juízo ora recorrido, né, uma vez retomado o expediente judiciário, e a agravante, então, despachou com sua excelência em 8 de fevereiro de 2023, né, oportunidade em que clamou urgência na apreciação do requerimento de medida liminar visando a suspensão do processo de licitação e seus desdobramentos e atenção quanto ao requerimento de citação da litisconsorte passiva necessária.
Não obstante, em 21 de março de 2023, o juiz Zacó proferiu a decisão hora guerreada, a decisão hora agravada, oportunidade em que ele, postergou novamente a apreciação do requerimento de medida liminar para após a prestação das informações pela autoridade agravada. Ocorre que as informações já haviam sido prestadas a folhas 220/239. E deixou novamente de apreciar o requerimento de citação da litisconsorte passiva necessária. Assim, a situação que se tem é que o requerimento de concessão de medida liminar e de citação da litisconsorte simplesmente não foram apreciados em primeiro grau, mas o processo já avançou até as etapas de prestação das informações, as quais, repito, já foram prestadas, e manifestação do MP, que já ocorreu também nos autos, folhas 261/265. E desde então o processo encontra-se literalmente parado. E a questão aqui, excelências, é que o juiz pode, evidentemente, negar a pretensão liminar, pode negar a tutela de urgência de acordo com a sua convicção, mas desde que o faça expressamente e por escrito. O que não se admite é que se furte a decidir, como no presente caso. E diante disso, então, a Dell Computadores interpôs o presente recurso de agravo, né, visando a concessão da medida liminar requerida na origem, né, para suspensão do certame e dos seus desdobramentos, contrato administrativo e etc. E, resumidamente, então, excelências, são esses os fatos. E o que se observa aqui é que a decisão agravada... um detalhe que eu acabei não mencionando. Houve requerimento aqui no recurso de agravo de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que foi acolhido apenas em parte pela eminente desembargadora relatora, para a finalidade de determinar a citação da litisconsorte passiva necessária. A antecipação dos efeitos da tutela de urgência foi negada no que diz respeito à suspensão do certame licitatório e seus desdobramentos. E aqui, excelências, o que a Dell Computadores sustenta é que a decisão agravada proferida na origem está equivocada, uma vez que não faz sentido algum, tanto do ponto de vista lógico como do ponto de vista jurídico, diferir a apreciação do pedido liminar para após a vinda das informações, quando essas já foram juntadas aos autos. Isso é uma obviedade, não é? Que revela o desconhecimento quanto ao conteúdo dos autos e teratologia jurídica. É direito subjetivo da agravante ter apreciado o seu requerimento de concessão da medida liminar, uma vez que toda ameaça ou lesão a direito deve receber um pronunciamento do Poder Judiciário, conforme assegura a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 35. E a jurisprudência tem reconhecido o cabimento do recurso de agravo de instrumento em face da omissão judiciária quanto ao requerimento de tutela de urgência, conforme decidido, inclusive, já por essa colenda segunda Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do agravo de instrumento 062-5029-68.2017.8.06.0000, relator o eminente desembargador Carlos Alberto Mendes Forte. E no mesmo sentido, há diversos outros precedentes carreados ao longo da argumentação do recurso de agravo. Embora haja situações, né, como já dito, em que o juízo sente a necessidade de ouvir preliminarmente a autoridade agravada para se assenhorear da matéria fática, e o faz celeremente para em seguida decidir, o caso dos autos encerra aqui uma situação diversa, né, onde a postergação já alcança 884 dias da distribuição, ou 515 dias contados da data da prolação da decisão agravada. É uma situação realmente muito peculiar. E quanto à questão de fundo, o que a Dell Computadores sustenta, aqui quer chamar a atenção durante esse julgamento, é que durante o curso do certame licitatório, houve alguns pedidos de esclarecimento, né, de parte das interessadas, inclusive da Dell Computadores, e o órgão licitante, em resposta a esses esclarecimentos, assentou que, primeiro, o objeto do edital consiste em uma solução formada por servidores tipo appliance turnkey, que são soluções mais avançadas e atuais tecnologicamente. E que, por via de consequência, não seriam aceitos servidores do tipo Red Node,
como é o caso do servidor oferecido pela Lanlink. E o órgão licitante esclareceu ainda que não seriam aceitas as soluções constantes do site da VMware Visan Compatibility Guide, constantes de um determinado link da sua página na internet. E nesse link, na página da internet, consta especificamente o servidor oferecido pela Lanlink, que é o Lenovo ThinkAgile VX7530. Isso está comprovado a folhas 205/206. Isso é ainda corroborado pelas contrarrazões apresentadas pela Lanlink ao recurso administrativo interposto pela Dell, na ocasião, isso está a folha 126/149, onde ela mesma admite que o servidor por ela oferecido é do tipo Red Node. E um outro aspecto muito importante é que, ainda no processo licitatório, a folhas 208 e 209, a Lanlink indicou um documento onde ela afirma que todas as soluções da Lenovo desse tipo são Red Node. E mais, a circunstância de que o servidor oferecido pela Lanlink é do tipo Red Node foi constatada já em uma outra licitação anterior, produzida pelo Ministério Público do Estado do Pará, onde a revenda Lenovo, com esse mesmo produto, foi desclassificada por se tratar de um servidor Red Node. E o mais importante, excelências, a própria autoridade agravada admite, nas informações prestadas a folhas 220/239, que os esclarecimentos prestados ao edital proíbem o oferecimento de soluções do tipo Red Node, e a folhas 229, a autoridade agravada admite, confessa, que realmente aceitou e adjudicou uma solução do tipo Red Node. E isso importa dizer, excelências, que é fato incontroverso nos autos, né? Especialmente pela confissão vazada a folhas 229 pela autoridade agravada, que a Lanlink ofereceu um servidor do tipo Red Node e que o edital proíbe os servidores Red Node. Lembrando, excelências, que os esclarecimentos ao edital integram o edital, não é? Os esclarecimentos têm caráter vinculante tanto aos participantes quanto à administração contratante, conforme o artigo 23, parágrafo 2º do decreto 10.024 de 91, ou melhor, desculpa, de 2019, e nos artigos 3º e 41 da Lei 8666. Esse edital ainda é regido pela 8666. Tá? A situação também malfere o princípio da isonomia, porque a Dell Computadores possui soluções do tipo Red Node mais baratas e poderia ter participado do certame de maneira competitiva em termos de preço com um servidor do tipo Red Node, mas não o fez porque o edital não permitia. Não é? Lembrando que o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 8666 consagra o princípio da igualdade entre os licitantes, ao lado do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, de modo que a autoridade agravada jamais poderia ter se distanciado das regras editalícias de modo a beneficiar a licitante Lanlink, não é? E em reforço, o artigo 41 também da Lei 8666 reza que a administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada. Por tais razões, a Dell Computadores sustenta que o ato guerreado é ilegal, abusivo e violador de direito líquido e certo da agravante, né, de ver a licitante Lanlink desclassificada, né, prosseguindo-se o certame com a classificação da proposta classificada em segundo lugar. E é daí, excelências, que decorre o fumus boniuris, né, a relevância do direito invocado pela parte. E quanto ao periculo in mora, esse é evidente, não é? Porque o processo administrativo continua em curso, né?
de modo que corre-se o risco de que o direito líquido e certo seja irremediavelmente prejudicado pela execução do futuro contrato administrativo, né? Somado ao fato de que o órgão licitante, a autoridade agravada, procedeu então com a contratação de uma proposta com empresa que assumidamente não atende a todas as exigências técnicas do edital, né? Doutor E diante Daniel, disso, sim, as suas considerações finais, por favor, por conta do tempo. Nós estamos coincidentemente, eu já concluí a minha Pois argumentação. Se eu tivesse cronometrado, eu acho que não teria dado tão certo. encerrado. E é com base, então, nessas considerações que a agravante pede a concessão da medida liminar, conforme vazado nas razões aí do recurso. Senhora Presidente, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, Excelências, por terem me ouvido. Obrigada também, doutor Daniel Escudeiro, diante da sustentação oral de Vossa Excelência, eu vou requerer a vista dos autos para melhor exame. Obrigado, Julgamento Excelência. iniciado. 1.48, apelação civil 019-20-3498, 2016, item 47 do PJE. Relatoria, desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelante, Santana Têxtil S.A. E a advogada, doutora Amanda Emily Mota Nogueira. Doutora, boa tarde, doutora Amanda. Boa tarde a todos. Obrigada. Primeiramente, Pois não. gostaria de concluir. Só concluindo aqui as partes, né? O apelado é o Estado do Ceará. Pergunta a doutora Amanda Emily se dispensa a leitura do relatório. Dispenso, Excelência. Dispensa. Então, Vossa Excelência poderá iniciar a sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Certo, obrigada. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos que aqui se fazem presente, em nome da presidente, desembargadora Tereza Duarte, cumprimentar também o ilustríssimo relator, desembargador Francisco Gleidson Pontes. Pois bem, Excelência, primeiramente a empresa entrou com uma ação ordinária, com um pedido de repetição de indébito, almejando o reconhecimento da taxa de inconstitucionalidade e legalidade referente a essa taxa de declaração de não similaridade exigida pelo Estado do Ceará, para que a hora recorrente ela possa usufruir do benefício do diferimento do ICMS importação proporcionado pelo FDI, cujo requisito é a demonstração da inexistência de produção estatal de itens similares ao importado. Em sede de sentença, o magistrado singular julgou improcedente o pleito inicial por ter constatado a ilegalidade e inconstitucionalidade da referida taxa, não sendo possível, em decorrência disso, a possibilidade de restituição dos valores pleiteados. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui com Vossas Excelências diz respeito à nulidade da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, que deixou de analisar as questões de fato e de direito no tocante às questões constitucionais suscitadas pela apelante. A apelante suscitou a questão de que a taxa em debate desrespeita o direito fundamental à obtenção de certidões em repartições públicas, independente do pagamento de taxa, direito esse previsto na Constituição Federal. Convém ressaltar aqui que, para que seja verificada a inconstitucionalidade da norma tributária, basta que a legislação em apreço ela viole qualquer uma das disposições estabelecidas na Constituição. Ou seja, deve haver uma análise quanto à violação ou não dos princípios constitucionais suscitados pela apelante, através de um cotejo com a situação fática suscitada. Então, assim, a sentença expedida pelo ilustre magistrado de primeiro grau está eivada de defeitos materiais e formais, devendo ser considerada nula a referida sentença. O outro ponto que eu gostaria de tratar aqui, especialmente a respeito do mérito, é referente à inadequação da taxa como sendo decorrente de prestação de serviço público. O magistrado de primeiro grau considerou que a taxa de declaração de não similaridade
é cobrada em relação à prestação de um serviço público específico e divisível. É importante mencionar aqui, que já é de conhecimento de todos, que o fato gerador da taxa está associado a duas situações, quais sejam a utilização de serviços públicos específicos e divisíveis ou o exercício do poder de polícia. Então, se faz necessário uma análise da legalidade e constitucionalidade da taxa pela declaração de não similaridade emitida pela Cefaz Ceará, para que se verifique se essa taxa se adequa ou não a uma das hipóteses previstas no fato gerador capaz de justificar a sua cobrança. Convém ressaltar aqui, excelências, que a taxa em questão, ela não atende os requisitos de ser uma atividade estatal privativa do Estado, específica, divisível e destinada ao contribuinte. A apuração da inexistência de mercadoria ou de produto similar fabricado no Estado do Ceará não é uma atividade exclusiva dos entes públicos, pois qualquer cidadão ou organização pode conduzir estudos sobre o tema. Além disso, nobres julgadores, o serviço prestado ele não é um serviço divisível. O estudo realizado sobre a existência de produtos deve ser amplamente divulgado, beneficiando a todos e não apenas a um contribuinte específico. Portanto, a natureza desse serviço é um serviço de natureza indivisível, uma vez que não existe parâmetro suficiente para mensurar a utilização da atividade por cada contribuinte. Outro ponto aqui, excelências, é que, estando relacionada à apuração da inexistência de produtos similares fabricados no estado do Ceará, a taxa ela não beneficia diretamente o contribuinte, uma vez que ele não obtém vantagem no estudo realizado, porque ele apenas constata uma situação de interesse público, beneficiando o Estado em vez do contribuinte individual que paga a taxa. Portanto, a taxa ela não satisfaz o caráter contraprestacional. Outro ponto, excelências, que eu venho trazer aqui é que a Lei 15.838 de 2015, que instituiu a taxa de declaração de não similaridade, ela estabelece um valor de 30 UFIC, que é a Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará. No entanto, o uso desse indexador variável a cada ano impede que a taxa atenda os requisitos de determinação e fixação do valor do serviço, que é essencial para o seu caráter contraprestacional. A taxa ela deve corresponder ao custo do serviço que foi prestado, não podendo se basear em índices variáveis sem considerar os efetivos gastos financeiros daquela atividade que foi custeada. A adoção desses índices variáveis, como o UFIC, é ilegal, especialmente sem a precisão dos cálculos que justifiquem essa oscilação. Portanto, essa taxa carece de contraprestacionalidade de uma fixação adequada do valor cobrado. Outro ponto que eu gostaria aqui de trazer, excelências, é que a taxa em questão, ela viola um momento estipulado pela legislação tributária, pois o ato de requerer a declaração de não similaridade já configura o fato gerador para pagamento da referida taxa, que mesmo sendo antes da realização da apuração pela administração pública. Nesse caso, a empresa contribuinte estaria recolhendo a taxa antes de usufruir efetivamente do serviço público, o que contraria o disposto no artigo 79, inciso 1, a linha A do CTN, que determina que o serviço público ele só pode ser tributado após o uso pelo contribuinte. Portanto, a cobrança dessa taxa antes do efetivo uso pelo contribuinte, ela torna-se ilegal, pois está em desacordo com o prazo estabelecido na legislação tributária. O último ponto que eu gostaria de trazer aqui, nobres julgadores, é referente ao pedido de restituição que foi feito nos autos. Devido à cobrança ilegal e injusta da taxa de declaração de não similaridade
a apelante ela foi obrigada a efetuar os recolhimentos para pagar a taxa e evitar os prejuízos da sua atividade de importação, mesmo sem uma justificativa para tal cobrança. Diante da legalidade dessa taxa, a recorrente ela tem o direito de restituição dos valores pagos à Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Diante disso, requer-se aqui o provimento do recurso de apelação interposto pela empresa Santana Têxtil, para que, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade da sentença, bem como haja no mérito a reforma da sentença, para que seja reconhecido o caráter indevido da cobrança da taxa para requerimento de declaração de não similaridade perante a Cefaz Ceará, e dessa forma agradeço pela atenção dispensada e pela oportunidade de expor essas considerações. Agradecemos também, doutora Amanda Emily, e aqui passo a palavra ao desembargador Gleidson para a síntese do julgamento. Obrigado, senhora presidente. Renovados os cumprimentos. Meus cumprimentos, em particular, à doutora Amanda, pela sustentação bem elaborada e concatenada. Eu vou passar a leitura da emenda, presidente, porque acredito que ela já contempla os pontos levantados pela a nobre advogada, e que, em seguida, a sessão ela terá acesso a todo o conteúdo do voto. Emenda constitucional e tributário, apelação civil, ação ordinária com pedido de tutela de urgência e repetição de indébito, preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, rejeitado. Mérito, taxa de declaração de não similaridade, legalidade, utilização efetiva do serviço público específico e divisível, honorários advocatícios, reforma de ofício, arbitramento por equidade, impossibilidade. Entendimento firmado pelo STJ no julgamento do RESP 185.0512, São Paulo, sobre a sistemática de recursos repetitivos. Tema 1076. Fixação na forma do artigo 85, parágrafo 2º do CPC. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício, apenas quanto aos honorários de sucumbência. Item 1. Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, verifica-se que o magistrado de origem expôs as razões legais e constitucionais que autorizam a cobrança do aludido tributo. Ademais, o julgador não é obrigado a responder a todas as questões levantadas, ponto a ponto, de maneira exaustiva e pormenorizada, bastando para a resolução da controvérsia que ele exponha, de forma clara, os fundamentos utilizados como base para a sua decisão. Preliminar rejeitado. 2. Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia recursal em analisar a inconstitucionalidade, basta ilegalidade, da cobrança da taxa de declaração de não similaridade e, consequentemente, o direito da apelante à restituição dos valores pagos a título do referido tributo. 3. Sobre a matéria, cumpre observar que a Lei Estadual 15.838, de 15, estabelece diretrizes para a cobrança da taxa de fiscalização e prestação de serviços públicos no âmbito estadual, tendo sido instituído a Instrução Normativa 14, de 2016, com respaldo no inciso 2º do artigo 1º da referida lei, para fixar os valores relativos à cobrança das taxas sob o pedido de declaração de não similaridade. Assim, não há violação ao princípio da legalidade. 4. O procedimento para obtenção da declaração de não similaridade configura serviço público específico e divisível e não se confunde
com certidão, uma vez que a informação buscada pelo interessado não está imediatamente disponível à autoridade que emitirá a declaração, sendo necessária a observância da Instrução Normativa Cefaz número 18, de 23 de 6 de 2020, razão pela qual é constitucional a cobrança da taxa questionada. 5. Por fim, em relação aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 1076, firmou entendimento no sentido de não admitir o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, quando o valor da condenação do proveito econômico da causa for elevado, de modo que devem ser aplicados os percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, para a fixação dos honorários, ainda que na prática o valor da verba se revele elevado. 6. Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser fixados na forma do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC. E, nesse sentido, em atenção ao grau de complexidade da demanda, reputo adequado e suficiente o arbitramento dos honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício, apenas quanto aos honorários de sucumbência. É o voto, presidente. Obrigada, desembargador Gleidson. Desembargadora Iraneide, como vota? Obrigada, senhora presidente. Eu ratifico o voto provisório, senhora presidente, acompanhando na íntegra a douta relatoria. Desembargador Luiz Evaldo. Confirmo meu voto provisório, presidente. Acompanho o doutor relator. Então, proclamo o resultado da apelação civil conhecida e desprovida. 1.54. Agravo de instrumento número 30092041-2024, item 71 do PJE. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Agravante, município de Aracati. E agravados, Edmar Fernandes de Araújo Filho e Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará. A advogada doutora Ingrid Torres requereu sustentação oral em nome dos agravados. Doutora Ingrid, o voto atende os interesses dos agravados. Vossa Excelência dispensa a sustentação oral? Excelência, nesse caso, dispensa. Obrigada. Então, passo a palavra ao desembargador Francisco. Obrigada. Francisco Gleidson para a síntese do julgamento. Constitucional, o instrumento em ação ordinária e inclusão do município de Aracati na campanha Teletômetro, veiculada em sites e redes sociais. Alegação de cobrança de publicidade abusiva. Decisão agravada que independe retirado do nome do município de Aracati das publicações referente à campanha Teletômetro. Ausência de probabilidade de exercício regular do direito do sindicato, prevalência do direito à liberdade de expressão, obediência aos parâmetros fixados pelo FF, na PTF no CP5, agravo do instrumento conhecido desprovido. Obrigada, desembargador Gleidson. Desembargadora Iraneide, como vota? Acompanho o relator, senhora presidente, ratificando o voto provisório. E o desembargador Luiz Evaldo? Com o eminente relator, presidente, acompanhando. Então, eu proclamo o resultado, agravo de instrumento conhecido e desprovido. Obrigada, doutora Ingrid. Uma boa tarde. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde. Passando ao item 1.36, apelação cível número 300.5514.66/2022, item 44 do PJE. Relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. O apelante é Max Scheller Ferreira Coelho. E apelados, município de Fortaleza, Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza e Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos.
A procuradora, doutora Marcela Villanova, requeriu a sustentação oral. Aqui presente virtualmente. Boa tarde, doutora Marcela. Doutora Marcela, o voto atende os interesses dos apelados. Vossa Excelência dispensa a sustentação oral? Boa tarde, dispenso sim. Ok. Obrigada. Então, passo a palavra à desembargadora Maria Nailde para a síntese do julgamento. Pois não, senhora presidente. Trata-se de recurso de apelação cível em mandado de segurança. Tema de repercussão geral, legalidade da cobrança de prova didática no edital, conjunto normativo que autoriza o caráter eliminatório, cláusula de barreira, legitimidade, tema de repercussão de número 376 do STF, divulgação do resultado da prova prática didática antes do início do prazo requisal, não comprovação de prejuízo, critérios de correção da prova didática previamente estabelecidos, motivação idônea, pretensão de atribuição pelo Poder Judiciário de pontuação integral ou pontuação proporcional à nota obtida na prova objetiva, impossibilidade, recurso de apelação conhecido e não provido. É assim que me manifesto, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Nailde. Desembargador Francisco Gleidson. Confirmo o voto provisório acompanhando a douta relatora, presidente. Desembargadora Maria Iraneide. Igualmente, senhora presidente, confirmo o voto provisório acompanhando a douta relatoria. Resultado proclamado, apelação cível conhecida e desprovida. Obrigada, doutora Marcela, pela presença. E continuaremos os nossos trabalhos na fase conclusiva. Passamos aqui às manifestações da excelentíssima senhora representante da Procuradoria-Geral de Justiça sobre algum processo do interesse da vossa instituição. Não, senhora presidente, muito obrigada. As manifestações já estão todas nos autos. E a excelentíssima senhora representante da Defensoria Pública, doutora Dirce Maria, alguma manifestação? Obrigada, excelência. Nenhuma manifestação a registrar. Obrigada. Obrigada. Indago, então, aos integrantes da Câmara se ratificam os votos provisórios proferidos nos processos da sessão de hoje, pauta e nos sistemas SAGE e PJE. Desembargadora Maria Nailde. Pois não, senhora presidente, confirmo a minha votação provisória, seja na condição de relatora ou de vogal, nos dois sistemas. Muito obrigada. Desembargador Francisco Gleidson. Também, presidente, confirmo todos os votos proferidos na condição de relator e vogal, em ambos os sistemas. Desembargadora Maria Iraneide. De igual modo, senhora presidente, confirmo todos os votos por mim proferidos na condição de vogal e relatora. Desembargador Luiz Evaldo. Quero confirmar também, presidente, os votos por mim proferidos na condição de vogal ou relator em ambos os sistemas. Obrigada, desembargador Evaldo. Também confirmo todos os votos por mim proferidos como relator ou vogal em ambos os sistemas. Indago aqui um total de processos desta sessão. A secretária. 135 julgados. 135. Então, concluída a nossa votação, indago aos pares se há algum registro a fazer no dia de hoje. Nenhum. Então, vamos declarar. Senhora presidente, aqui nós foi aqui para propor um voto de parabéns pelos a desembargadora Tereza e a desembargadora Iraneide, né? Os 10 anos, né? Desembargador Tarcílio. Então é desembargadora Tereza e o desembargador Tarcílio, de chegada à nossa Igreja Corte de Justiça, né? Então, propor esse voto de parabéns. Muito obrigada, agradeço muito e transmitirei a ele, porque... No instante passa. Ele sempre é quem me lembra isso. Ele mesmo registrou, exatamente. Ele está sempre atento a esse... Não sou eu, não. Eu faço 13 anos agora em
Em julho. Em julho. Eu vou declarar. Aguarda um pouco, mas está próximo, muito próximo, né? Então, com esse voto, que muito, né, me satisfaz, e o desembargador também, Tarcílio, eu declaro encerrada a sessão. Até a próxima, se Deus quiser. E o mês de junho terminando. É verdade. Vai de maio. Olha, já estou querendo ir para junho. Ave Maria, terminou, né? Praticamente. Ótimo feriado, né, para todos, né? Bom descanso. Obrigada. Você também. Obrigada. Obrigada, todos vocês. Responsável. Vamos dizer, uma dificuldade muito grande com relação à contagem de prazo. Até logo. Tudo de bom. Senhora, bom feriado. Até logo. Rever.